A paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui na oração da madrugada, orando por você, orando pela sua família e buscando que nós possamos nos despertar com a responsabilidade familiar que Deus colocou nas nossas vidas, sabendo que a mão do Senhor precisa alcançar os nossos, a nossa parentela, e para isso nós temos que nos posicionar em oração, em jejum, em clamor, porque o Senhor nos deu essa responsabilidade. Você que conheceu a verdade, você que está trilhando o caminho dos céus, mas ainda encontra os seus familiares presos na idolatria, na feitiçaria, ou vivendo uma vida normal, sem pretensões, sem querer um compromisso. Muitas vezes talvez você está cansado, dizendo, entregar na mão de Deus porque eles não querem, mas nós temos que estar, buscando o Senhor, porque a eternidade ela é real. E nesse dia de ontem, na tarde deste domingo, estava no meu devocional orando, clamando ao Senhor pelas vidas. E, amados irmãos, veio uma grande experiência com Deus, porque a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Quando bradou uma voz dentro do meu coração. Nós sabemos quando Deus fala conosco, vê algo sobrenatural que ali, amados irmãos, eu fiquei ali estremecido por aquilo que Deus me falou. E Deus diz assim para mim, fala para os teus familiares que a porta da arca está se fechando. Irmãos, isso foi uma voz assim tão nítida, gritando, bradando dentro da alma. E ali nós fomos aqui olhar o texto, meditar no texto, onde que fala sobre Noé. E nós podemos perceber, amados irmãos, que Noé ele foi levantado, levou 100 anos para construir a arca. E eu creio que nesses 100 anos Deus estava trabalhando dentro de Noé. Noé ele pregou para aquelas pessoas que estavam em volta dele. Noé pregou diante daquela sociedade, mas a sociedade não quis ouvir o que Noé tinha para falar. Achou ele louco, achou ele doido. Então nós temos que ir pregar. Isso é um id. Sim, esse é nosso dever, pregar para aqueles que não são sangues nossos, para aqueles que não são parentes nossos. Nós temos o dever. Mas a maior responsabilidade foi o que Deus colocou na nossa vida. Você está construindo uma arca. E esta arca, ela vai agregar. Quem ela vai agregar? A sua família. Quem foi na arca? Somente os animais e a família de Noé. Porque ali Deus deu livramento para a família de Noé por causa de Noé. A palavra de Deus diz aqui no livro de Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Oh, glória! Então nós vemos que Deus, ele entristece o seu coração. Qual é o pai, criador que não entristece? Cria os seus filhos e ali prepara tudo de bom para os seus filhos, mas os filhos deixam o coração ser corrompido pelas estratégias de Satanás. Então, Satanás ele tem
essa habilidade de corromper, de enganar, de mentir e tirar as pessoas do foco, colocar espírito de rebelião no coração das pessoas para se rebeliar contra Deus. E ali o coração de Deus estava entristecido. Mas a palavra de Deus diz que Deus olhou para Noé e se alegrou. E colocou em Noé o plano, o propósito, para que aqueles que ouvissem a voz de Noé pregoando a destruição se arrependeriam. Mas as pessoas não, quando estão tão cegas, eles não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. Não vê o perigo, não vê o abismo. Mas Noé construiu aquela arca. E pela misericórdia, a família de Noé entrou dentro daquela arca. E o Senhor bradou no meu coração fortemente: diga que a arca, a porta está se fechando. E nós somos responsáveis para que a nossa família entre nessa arca. Pela grande misericórdia do Senhor. Diga para os seus familiares, diga que a porta está perto de fechar, mas que eles fazem parte dessa arca. E o Senhor entrará com libertação no meio da sua parentela, dos seus familiares. Esta é a oração desta madrugada que nós vamos fazer, que a sua família, que a minha família entre comigo, entre com você dentro da arca. Eu quero orar. Deus, estamos aqui, Pai, em oração, orando pelos nossos familiares. Oh, Senhor, meu Deus, quantos filhos teus estão gemendo, chorando, por causa do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua parentela. Pai, nós tememos ao Senhor, e a tua palavra diz, como Paulo falou, meu Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que a nossa casa, Pai, possa entrar dentro da arca da salvação. Porque Jesus Cristo está às portas, tenha misericórdia de nós. E que haja, Senhor, uma libertação no meio destas famílias, tudo que está prendendo seja desprendido e que essas famílias sejam, Pai, salvas e libertas, em nome de Jesus. Oh, glória! Que esta palavra chegue ao coração de cada um e haja libertação no nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Canuto Veríssimo. Estamos aqui no momento de oração, nesta madrugada. Vai lá no nosso canal, deixa lá um joinha lá, né? Se inscreve, manda essa mensagem mais para alguém, para que mais famílias sejam alcançadas e o reino de Deus seja acrescentado com almas que vida. Tenha um dia abençoado, tenha uma madrugada abençoada e tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus.